Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse áudio. Eu louvo a Deus pela sua vida e vamos para mais um capítulo do livro Salmo 91 de Peg Joyce Ruth, capítulo 3, dupla libertação. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 3. Você já assistiu a um programa sobre a natureza em que um caçador viaja para dentro das montanhas de regiões de clima frio? Ele prepara grandes armadilhas de ferro, cobre-as com galhos e depois espera até que um animal inocente entre. Aquelas ciladas não estavam ali por acaso. O caçador tomou bastante cuidado de colocá-las em lugares estratégicos. Em épocas de guerra, um campo minado é preparado da mesma maneira. As minas são postas metodicamente em localizações bem calculadas. Estes são exemplos do que o inimigo faz conosco. É por isso que ele é chamado de passarinheiro. Os ardis preparados para nós não estão ali por acidente. É como se o seu nome estivesse escrito neles. Eles foram criados, colocados e preparados para cada um de nós. Mas como um animal preso a uma armadilha, é um processo lento e dolorido. Você não morre instantaneamente, mas é enlaçado até que o passarinheiro volte para destruí-lo. Jamais irei esquecer-me de uma experiência que ocorreu com uma amiga minha, cujo marido estava com os militares no exterior. Após largar o emprego no meio de diversas possibilidades de carreira e de ter de tomar várias decisões que custaram caro, o jovem finalmente alistou-se no exército sem consultar ninguém, nem a sua esposa. Foi difícil para essa jovem esposa que havia fielmente passado por incontáveis e abruptas mudanças no seu modo de vida. De qualquer forma, ela o apoiou muito e sempre o defendeu o comportamento do marido. Infelizmente, a sua baixa autoestima e conduta imatura deixaram esse rapaz vulnerável às armadilhas do inimigo. Ele estava tão acostumado a dar vazão à sua carne que quando o adversário colocou uma moça linda e disposta na sua frente, ele temporariamente esqueceu sua jovem e fiel esposa, que estava em casa, apoiando em todas suas decisões. Essa foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Não é repetitivo dizer pessoas feridas machucam outras pessoas. Esse casal entrou em uma queda livre. Os anos de dor e sacrifício deixaram a esposa sem esperanças e o casamento nunca pôde ser restaurado, porque o casal conhecia os esquemas do adversário, a cilada armada fora tão cuidadosamente se cumpriu. Exatamente o objetivo para o qual foi criada. A isca foi preparada no momento certo e que o esposo estava mais vulnerável a cair. O maligno sabe exatamente o que irá nos fisgar e que pensamento colocar em nossa mente para nos levar até o laço. É por isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios 10 e 11, para que não sejamos mais vencidos por Satanás, porque não ignoramos seus ardis. Então o apóstolo declara, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Deus não nos livra do laço do passarinheiro, que é Satanás, mas de acordo com a última parte do versículo 3 do Salmo 91, ele também nos livra da peste perniciosa. Sempre pensei que peste fosse algo que atacasse as plantações, como insetos, gafanhotos, aranhas, camundongos, milde, podridão radicular. No entanto, depois de estudar esse vocábulo, descobri que a peste ataca as pessoas e não as plantações,
pois é qualquer doença letal. Uma peste é qualquer doença mortal ou letal, uma epidemia que atinge uma multidão de pessoas. Trata-se de uma enfermidade que se aloja no corpo de alguém com a intenção de destruir. No entanto, Deus afirma que nos livrará desse mal, o qual vem para nos matar. Leia o Salmo 91, 3. Há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais e físicos. Médicos que estudam germes e ataques bacterianos ao corpo descrevem cenas de batalha celular comparáveis aos conflitos militares dos humanos. Surpreendentemente, cada um desses adversários trabalha de maneira similar e estratégica. Inicialmente, eu estava em um dilema, perguntando-me se Deus disse peste de modo literal. Demorou um pouco para perceber que o lado espiritual dos ataques dos inimigos e os trabalhos internos de guerra contra a doença no corpo são conceitos paralelos. Apenas o homem tenta escolher entre livramento espiritual e físico. As Escrituras englobam os dois. Perceba como Jesus demonstra que o seu poder opera em todos os níveis com um cumprimento bem literal e físico em Mateus 8, 16, 17. O mal físico e o mal espiritual parecem a mesma coisa quando servidos em uma bandeja. As Escrituras lidam com ambos por meio de versículos claros, os quais prometem literalmente cura física e libertação espiritual. Deus é muito bom em confirmar sua palavra quando alguém o busca com o coração aberto. Logo após receber o sonho sobre Salmo 91, tentar digerir todas essas promessas de proteção e compreender o fato de que o Altíssimo é o único que sempre manda o bem e não o mal, Satanás estava do outro lado, procurando desencorajar minha fé a cada passo. Como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-la no meio de um mundo que não crê na bondade sobrenatural do Senhor, eu fiquei arrasada quando o pensamento me veio à mente uma manhã, enquanto eu me vestia para ir para a igreja. Se Deus quer que sejamos saudáveis, por que Ele criou os germes? Esse único pensamento estava conseguindo desmantelar completamente a minha fé na recém-encontrada verdade de que o Pai providenciou cura na redenção. Na verdade, eu fiquei tão mal que nem pensei que poderia motivar-me a ir à congregação naquela manhã. Eu lembro-me que eu fui ao meu quarto e caí sobre o meu rosto diante de Deus, perguntando a Ele como esses dois fatos poderiam ser conciliáveis. Então, tão claro como um sino, o Altíssimo falou ao meu espírito: confie em mim, levante-se e vá, eu darei a você a resposta. Levantei-me com emoções confusas. Eu tinha ouvido Deus falar claramente, mas não conseguia ver de que maneira Ele responderia satisfatoriamente a pergunta que consumia minha alma. Por que o Todo-Poderoso criaria germes, os quais nos deixam doentes, se Ele deseja que andemos com saúde? Essa pergunta martelava na minha cabeça. Fui à igreja naquela manhã sob uma nuvem pesada e eu não poderia dizer sobre o que o pastor pregou. Mas em algum ponto no meio do sermão, ele fez uma declaração ao acaso. Ele falou: Deus fez tudo bom. Vejam os germes, por exemplo. Eles não são nada mais do que plantas e animais microscópicos que o inimigo perverteu e usa para espalhar doenças. Então, ele simplesmente parou e com um olhar estranho disse: eu não faço ideia de onde veio esse pensamento. Eu não estava nas minhas anotações. E ele continuou a pregação. Devo admitir que quase atrapalhei o culto, porque não conseguia parar de pular no banco da igreja. A grandiosidade do Altíssimo foi mais do que eu poderia suportar, sem deixar que explodisse dentro de mim.
O Senhor não poderia ter feito outra coisa que fortalecesse minha fé na cura, senão naquele acontecimento daquela manhã. Você sente algumas vezes que a oposição cercando você de todos os lados? O versículo do Salmo 91 dirige-se aos intentos dos inimigos para afligir o lado físico e espiritual. Um dos membros da nossa família foi a um certo país como missionário e fez o seguinte comentário: esse é um país onde há várias maneiras de morrer. Tanto as condições precárias de saúde quanto a hostilidade provinham muitos perigos. Assim como o soldado, há inimigos que atacam a sua mente, seus pensamentos. Alguns investem contra seu corpo internamente como germes, e outros o fazem com armas, pessoas. Atente para o versículo 3, pois ele garante livramento de todas as variedades de mal. Considere comigo uma área de proteção física do perigo que não exploramos ainda em nosso estudo. Muitas vezes na guerra existem armadilhas as quais podem brincar com a mente humana e acarretar tragédias em que as pessoas inocentes são mortas. Creio que as Escrituras referem-se a isso também. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele deu a seguinte instrução: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Mateus 10:16. É uma orientação interessante. Ser prudente como a serpente, para não sofrer danos, mas inofensivos como as pombas, para não causar males. Todo ano, no Festival de Cascavéis do Texas, os homens muitas vezes desmontavam cascavéis com suas facas para as plateias admiradas. Eles abriam a boca da cobra para revelar as presas do réptil e espremiam seu veneno. Então, abriam a grossa e escamosa pele, cobrindo a ágil e musculosa estrutura. Após ver o funcionamento interno, fica óbvio que a cobra foi equipada para causar dano. Não ocorre mesmo com a pomba. Quando o caçador limpa uma pomba, primeiro ele tira as penas. Ela não possui escamas grossas nem garras perigosas, muito menos veneno. Não há algo na pomba que cause dano. Nessa analogia, nós somos aconselhados como ovelhas no meio de lobos, a sermos prudentes como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Isso abrange o mal em duas direções. Temos de nos apropriar dessa promessa contida nessa passagem da Bíblia, para que Deus nos proteja de sermos atingidos e de atingir pessoas inocentes também. Ore defensivamente, por exemplo, para que o Pai o livre de algum dia atropelar uma criança de bicicleta, ou estar envolvido em um acidente que mate outras pessoas, ou de criar uma situação que faça com que alguém se afaste da fé. Muitas pessoas ficaram traumatizadas por terem distraidamente machucado alguém que nunca tiveram a intenção de ferir, seja por palavras, seja por atitudes. Entre os militares, a consciência de um soldado pode ser facilmente atingida por causar um mal não intencional. Atirar em um colega, um médico que comete um erro com um paciente, um plano que dá errado, um civil atingido por uma bala perdida. Essas situações podem ser traumatizantes, mas Deus tem a promessa preventiva do versículo 3, para que você se firme na proteção dos dois lados que um dano poderia destruir sua vida. Da mesma maneira, note o duplo aspecto desse livramento, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso cobre o livramento da tentação do perigo. É parecido com a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Que bem nos faria se fôssemos preservados do perigo antes de sermos presos em um pecado que nos iria destruir? Por outro lado, de que adiantaria se ficássemos livres de um pecado e depois fôssemos destruídos por uma peste perniciosa? Esse versículo abrange as duas coisas.
Graças a Deus por seu livramento de armadilhas e pestes. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra, que durante séculos, séculos, séculos ela permaneceu até aqui para chegar a nós. Senhor, te agradecemos pela vida da PEG e de toda a sua equipe, que tem nos coberto com oração e tem nos abençoado esse trabalho aqui no Brasil. Pai, te louvamos porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor controla as pestes, o Senhor controla os desastres, o Senhor controla tudo. O Senhor não perdeu e nunca perderá o controle. Eu coloco essa vida nas tuas mãos, essa pessoa que está ouvindo esse áudio. Te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que Salmo 91 seja vida sobre essa pessoa, que essa pessoa tenha o interesse de ir até sua Bíblia, ainda que ela esteja guardada lá num lugar que nem lembra, que ela possa abrir o Salmo 91 e ler lá, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda no livro do mal. Abençoe essa pessoa, essa família com saúde, com vigor, com tudo que ela estiver precisando, material, sentimental, familiar. Eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, e entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridos. Um abraço a todos.